Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Muito bem, tá começando mais uma edição aqui do melhor programa / podcast já produzido na rua Valdir Miller. Tá começando aqui o nosso Bola Ativa na programação aqui da Rádio Ativa FM, para você que está ouvindo a gente no rádio, na frequência 87.5, na internet no ativafmmatinhos.com.br, no nosso aplicativo de celular, pode ser baixado gratuitamente na Play Store, para você que está nos acompanhando agora na nossa live no YouTube, ou para você que vai ouvir esse programa a partir de amanhã, no horário que você quiser, no nosso podcast lá no YouTube. É o Bola Ativa desta sexta-feira, dia 29 de maio, para você que está aqui ligado com a gente. Lembrando que você, ouvinte, pode participar mandando sua mensagem para a gente no WhatsApp, número 34732794, WhatsApp aqui da Rádio Ativa FM, ou então na nossa caixa de comentários da live do Facebook. Você pode mandar lá o seu comentário também. Se não for comentar, pelo menos dá um joinha, curte aí a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu sou Ricardo Prado e Lucas daqui a pouco estará por aqui para comandar com a gente até às 18 horas o Bola Ativa desta sexta-feira. Antes de tudo, eu quero lembrar a você, empresário, você empreendedor aqui de Matinhos, tá na hora de voltar a anunciar, hein, rapaziada? Então, se você estiver interessado, mande aí sua mensagem pra gente. Se quiser associar sua marca com o nosso programa, quiser aí colar tua marca aí pra gente divulgar ao longo da transmissão do Bola Ativa, lembrando que você vai aparecer em 3 frentes, né? Som pelo rádio, imagem pela live do Facebook e também em postagens na nossa página do Facebook. Você, empresário que estiver interessado em associar sua marca com a gente, procure-nos pelos seguintes canais: WhatsApp 997230051, e-mail bolativa@gmail.com, ou então na nossa página de Facebook, facebook.com/bolativa. Manda uma mensagem inbox pra gente, estamos aí aguardando a sua manifestação. Agora 17 horas e 2 minutos, 5 e 2 da tarde aqui em Matinhos. E nessa semana a gente tem trazido para você, ouvinte aqui do Bola Ativa, entrevistas com atletas, professores, médicos, psicólogos, jornalistas, né, que falaram a respeito dessa interrupção no calendário esportivo por conta do coronavírus. O entrevistado dessa sexta-feira, conversa quentinha, foi gravada hoje à tarde. Eu conversei hoje à tarde com o repórter Luiz Kozak, da rádio Banda B, ele que também deu as impressões a respeito dessa parada no esporte, no calendário de competições por causa do coronavírus. Vamos então ouvir aí a conversa que eu tive hoje à tarde com o Luiz Kozak. Luiz, a gente teve essa semana a liberação do secretário da Saúde aqui do Paraná, o Beto Preto, para que os times de futebol profissional voltassem a fazer treinos físicos. Então eu já quero começar sabendo de você a tua opinião pessoal. Você acha que nesse momento há espaço para uma volta do futebol, como já começou a ser discutido, não só o futebol como outros esportes? Ou seria mais prudente aguardar mais um tempinho? Eu acredito que nesse momento uma volta dos jogos oficiais, pelo menos dos estaduais, e um início do Campeonato Brasileiro, eu acredito que ainda seja muito cedo. Por isso as equipes até retornaram aos treinos nessa semana, aqui no Paraná, por exemplo. Então vão ter aí um mês de treinos, estão sendo todos os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube estão sendo testados para realmente criar essa bolha, para realizar os treinamentos, para os jogadores voltarem às suas condições
condições físicas, até porque voltar agora, depois de 2 meses sem jogar, não tem como, né? A gente sabe como que funciona o trabalho para os jogadores de futebol, também para outros esportes, como jogadores de vôlei, jogadores de basquete. A própria NBA aí tá tentando criar um protocolo para retornar o mais rápido possível, mas eu acredito que voltar agora com os jogos é meio precipitado. Os treinos estão sendo muito bem seguros, né, pelas diretorias. Eu acredito que seja um movimento muito importante para a volta das atividades, mas por enquanto a gente fica até meio sem previsão, a gente não sabe, né? O próprio secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, ele disse que provavelmente as competições voltam em julho, final de julho, começo de agosto. Então eu acredito que no momento retornar aí o futebol seja um pouco precipitado. Pois é, depois dessa liberação dada pelo secretário da Saúde, inevitavelmente começaram as conversas sobre a volta do futebol, inclusive alguns times, a gente tem alguns casos lá no Rio de Janeiro que andaram aí se movimentando para que o futebol retorne aqui para o país o mais rápido possível. Eu queria saber o que você pensa disso. Acho que o maior exemplo disso aí é sobre o retorno dos campeonatos estaduais. Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco têm liderado aí um movimento para o retorno das atividades, mas que foi barrado nesta semana pelo Ministério Público. Acho que nos outros campeonatos não tem ninguém querendo apressar as coisas, estão realizando os treinamentos presenciais, voltaram nessas últimas semanas, mas eu vejo o exemplo do Campeonato Carioca como algo ruim, algo precipitado, que não tem condições, ainda mais num estado, o segundo estado com o maior número de casos, que é o Rio de Janeiro. Eu acredito que seja um erro e talvez, se for liberado realmente o retorno do Campeonato Carioca, a gente vai ver aí um grande número de aumento de casos do coronavírus. E Luiz, o que você acha da possibilidade de um retorno com portões fechados? Eu acho que a possibilidade de portões fechados não é nem uma possibilidade mais, é uma realidade. Não tem como voltar o futebol brasileiro nos estaduais ou no Campeonato Brasileiro em 2020 com presença de público. Não tem, teria que ter uma estrutura gigantesca para que não houvesse, para que fossem cumpridos todos os métodos de isolamento social, e vale lembrar também que mesmo com portões fechados, esses jogos envolvem muitas pessoas. Temos aí os atletas, a comissão técnica, o pessoal da imprensa, o pessoal da segurança do estádio. Então, assim, muita gente, quase 100 pessoas, aí a CBF já até fez um estudo, cerca de 70, 80 pessoas poderiam entrar no estádio nos dias dos jogos. Então, mesmo com portões fechados, ainda precisa ter um protocolo de saúde muito importante para que não haja um contágio aí e piore ainda mais a situação da pandemia no Brasil. Luiz, o treinador do Santos, o português Jesualdo Ferreira, ele citou na coluna que ele tem lá no Jornal de Portugal, O Jogo, 4 ideias que foram enviadas em um grupo de treinadores do Campeonato Paulista. Uma delas foi a adoção de testes rápidos, que seriam feitos antes dos jogos. Você acha que essa medida é eficaz? Essa questão dos testes rápidos, a gente não sabe ainda qual que é a janela de contágio dos jogadores durante essa preparação dos treinos. Então eu acredito que seja uma boa alternativa. O próprio Atlético Paranaense tem utilizado esses testes rápidos no começo dessa semana. Os jogadores são testados antes de ir treinos. Em caso de resultado negativo para o coronavírus, eles vão direto para o CT treinar. E ninguém foi diagnosticado com o Covid, mas esses testes são digitais. Você faz o teste na hora, manda para um laboratório de análises pela internet e ele volta 15 minutos depois. Eu acho uma alternativa interessante. A gente não sabe qual que é a eficácia desses testes ainda, mas se o Atlético decidiu por esse caminho, talvez a gente tenha aí uma grande possibilidade desses testes rápidos darem certo. Mas, como eu disse, a gente vai ter que aguardar. Vai ser tentativa e falha, praticamente, né? A gente vai ver o que vai dar certo e com certeza algumas coisas vão dar errado
nesse processo. Nós vamos torcer para que não aumentem o número de casos significativamente e para que a gente possa voltar à nossa rotina, tanto esportivamente quanto na nossa vida em sociedade. Tá aí, você acabou de ouvir aí o Luiz Kozak, ele que é repórter da Rádio Banda B lá de Curitiba, foi mais um dos nossos entrevistados aí nesse assunto coronavírus e a interrupção do calendário esportivo. Inclusive ele citou aí na entrevista que o Ministério Público está tentando barrar o Campeonato Carioca lá no Rio de Janeiro, o Campeonato Estadual do Rio. E a informação que a gente tem aqui, através do repórter Rodrigo Ricardo, lá da Agência Brasil, é que o retorno do futebol carioca, né, em meio a essa pandemia do coronavírus, ganhou mais um personagem, que é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? O MP recomendou a suspensão da possibilidade de volta do Campeonato Carioca até que os órgãos públicos de saúde atestem a queda do número de contaminados e de óbitos. O MP do Rio de Janeiro ainda instaurou uma portaria abrindo inquérito sobre o caso. Segundo a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde lá do Rio de Janeiro, o Estado registra 44.886 casos da Covid-19 e 4.856 mortes. A capital carioca lidera o número de óbitos com 3.293 seguida da cidade de Caxias com 220 e Nova Iguaçu com 159 e Niterói aparecendo logo atrás com 99 mortes. A recomendação da segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da capital é para que o prefeito Marcelo Crivella e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro parem, interrompam, não venham mais com o Campeonato Carioca, pelo menos por enquanto. A instituição afirma que só assim será possível a flexibilização de forma segura das normas de isolamento e distanciamento. Ao ser procurada pela reportagem, a Federação do Rio de Janeiro se manifestou por meio de nota, onde diz o seguinte: a entidade ratifica, uma vez mais, seguir as diretrizes das autoridades municipais de saúde e que, no momento, por não ter autorização para realizar partidas do campeonato na cidade do Rio de Janeiro, mesmo que com portões fechados e sem a presença de público, não fará até que deixe de existir um impedimento legal. Já a Prefeitura do Rio disse que vai prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público Fluminense. No último domingo, quando se reuniu com 14 dirigentes de 16 clubes que participam do campeonato estadual, né, lembrando aí que os dirigentes do Botafogo e do Fluminense não compareceram nessa reunião, o prefeito Marcelo Crivella disse que o retorno do Carioca dependeria da curva de casos da Covid-19 na cidade. No dia seguinte, os mesmos dirigentes se reuniram com integrantes da Federação do Rio de Janeiro por videoconferência e chegaram a um consenso de um possível retorno da competição no dia 14 de junho, inclusive com a viabilidade de realização de jogos fora da capital. Botafogo e Fluminense são contrários à mudança de regulamento e solicitaram a impugnação da reunião da última segunda-feira, cuja ata foi assinada pelos dirigentes de Vasco e outros 12 clubes que disputam o campeonato estadual. O MP do Rio ressalta ainda que o eventual retorno do campeonato Carioca 2020, ainda que sem público nas praças esportivas, na atual situação de emergência em saúde em que se encontra o município do Rio de Janeiro, fatalmente incentivará a aglomeração de pessoas no entorno dos estádios em dias de jogos e a quebra das regras de isolamento social, além de outras medidas de prevenção à Covid-19, gerando assim risco à vida e à saúde do torcedor. Pois é, o Luiz Kozak, aí na conversa que eu tive com ele hoje à tarde, já havia cantado a pedra e falado sobre essa movimentação do Ministério Público tentando impedir os jogos do Campeonato Carioca, né, a atuação do Ministério Público lá no Rio de Janeiro. E agora, né, veio essa solicitação. A Prefeitura do Rio já se manifestou dizendo que vai seguir a recomendação, né, que não vai colocar as partidas ainda, né, para abrir, né, espaço no calendário aí para jogos no Campeonato Carioca. Por enquanto vai ficar tudo parado mesmo. Agora 17 horas e 13 minutos. Olá,
Lucas Pesco. Você acabou de chegar aqui, tava com um pequeno problema ali no trampo, já tá tudo tranquilo? Tudo... Não, problema não, uma solução, né? A gente tava numa pequena reunião e acabei atrasando um pedacinho aqui do Bola Ativa. Boa tarde, Matinhos, boa tarde, Litoral do Paraná, boa tarde, ouvintes da 87.5. Cheguei atrasado, mas cheguei. Valeu, Ricardo Prado. Aproveitando aqui esse momento aí que o Pesco estava aqui no microfone, já coloquei a máscara já pra não ter nenhum tipo de problema aí, porque sabe que fica na live depois, daí, Ricardo, não tava sem máscara. Aí hoje que eu tô tentando a live aí, tá vendo? Eu tô com uma máscara diferente, eu tô com uma máscara de bico de pato aqui, dá até pra trabalhar no ramo da pintura, né, com essa máscara. É isso que eu ia falar, essa máscara com esse biquinho aí, se fosse bico pra baixo, ia aparecer aquelas máscaras da peste negra, né? Inclusive, teve uma pesagem de uma luta de UFC, né? Uma pesagem do UFC teve encarada com máscara de peste negra do século XIV lá em Las Vegas. O americano Spike Carlyle surpreendeu ao usar o adereço diante de seu rival. Com o protocolo de segurança na cidade, todos os lutadores e comissários tiveram que usar máscaras protetoras. Daí ele foi lá e meteu uma máscara daquela de peste negra, sabe aquela que tem aquele bicão assim? Sei. Então, estava usando uma. Aí o nosso Spike Carlyle, lutador americano, ele estava usando na pesagem do UFC. Agora, 17 horas e 15 minutos, daqui a pouco nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas antes eu quero contar aqui para você, ouvinte do Bola Ativa, e você internauta que nos acompanha na live, ou você podcaster, que vai ouvir a gente a partir de amanhã no YouTube, que o São Paulo Futebol Clube ampliou o corte nos salários dos funcionários para 50% dos vencimentos. Até então, o desconto era de 25%, que era uma coisa que estava sendo meio padrão, assim, em clubes, né? A grande maioria aí de clubes reduziram o salário de jogadores, comissão técnica e demais empregados, né? Outros funcionários do time, reduziu-se o salário em 25%. Só que o São Paulo foi além e resolveu reduzir em 50% o salário dos funcionários. Ampliou o corte do salário deles. A medida é baseada na MP do governo, que permite a diminuição do pagamento proporcional a um corte na carga horária e vale a partir de junho, vale a partir do mês que vem. Essa medida inclui todos os funcionários, diretores, entre eles, com exceção do elenco de futebol profissional, que passou por um processo separado de ajuste. O clube cortou 50% dos salários em carteira e suspendeu o pagamento de imagem, mas impôs um piso de 50 mil a todos os atletas, que deverão receber os valores descontados de forma parcelada no futuro. Esse corte chegou a ser negociado com os atletas, que não aceitaram, mas o São Paulo decidiu fazer assim mesmo por causa da crise financeira causada pela pandemia da Covid-19, que paralisou os campeonatos de futebol no mês de março. O coronavírus aí fazendo mais uma vítima, dessa vez aí o São Paulo Futebol Clube, que teve que reduzir aí o salário de seus diretores para aí o restante do ano. Isso baseado, né, numa MP do governo federal para evitar demissões. O grande prejudicado nessa história toda acaba sendo os funcionários do clube, sim, né? Não o próprio Paulo, mas os funcionários, aqueles que realmente vestem a camisa do clube, que não são somente os 11 que ficam em campo, né? Esses são os verdadeiros prejudicados. Ainda mais que os jogadores, eles vão sofrer uma redução, eles ficaram de fora, né, dessa medida aí tomada pela diretoria São Paulina, eles ficaram de fora, né, vão ter aí um piso de 50 mil, menos de 50 mil não vão ganhar, e aí é aquela coisa, né, os 50 mil pra gente é um salário astronômico, você já imaginou? Não. Nunca imaginei. Nem eu.
Agora, 17 horas e 18 minutos. A gente vai aqui para o nosso primeiro intervalo e na sequência, você tá estranhando, né? Que você tá com um novo enquadramento aqui, que a Lúcia Sotelo esqueceu o suportezinho do celular. A gente resolveu aproveitar aqui para pegar um novo enquadramento que dá para olhar os dois aqui. Tomara que ela esqueça mais vezes, viu, Ricardo? É isso mesmo, vamos fazer isso então, Lúcia. Você usa o meu microfone condensador, eu uso o teu suporte de celular, que tal? Um abraço, Lúcia Sotelo, que daqui a pouco vai estar por aqui apresentando o Parada Obrigatória na programação da Rádio Ativa FM. 17 horas e 19 minutos. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, voltaremos. Continue com a gente. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Agora, 17 horas e 22 minutinhos, estamos de volta com o programa Bola Ativa, até às 18 para você, ouvinte. Lembrando que você pode participar da programação aqui do Bola Ativa, entrando em contato pelo WhatsApp 3473-2794, 3473-2794, você faz o seu pedido, manda uma saudação pro seu time de coração ou pro teu esporte de coração aqui no WhatsApp da Rádio Ativa FM. Ricardo Prado. Eu queria abrir esse bloco aqui, Lucas Pesco, mandando um abraço para um amigo meu lá de Curitiba, o Alexandre Dubila. Ele que me mandou uma mensagem hoje à tarde, ele falou que ele acompanha o programa, o Bola Ativa, Ativa Notícias também. Ele mandou uma mensagem hoje à tarde, muito carinhosa, só que não, né? Me chamando de comunista. Por quê? É porque eu falei hoje de tarde aí no Ativa Notícias sobre o NUVR, Paranaense. Claro. Que o netinho dele invadiu a videoconferência lá da Câmara Federal. Ele apareceu na sessão, inclusive o Rodrigo Maia se derreteu inteiro, né? Como é que é o nome dele? Dá um tchauzinho pra gente. Capaz. Presidente da Câmara. Aí só porque eu falei disso, daí hoje de tarde ele pegou e me chamou de comunista. Que coisa legal, né? Bacana. Disse que eu virei petista agora. Então estamos aqui com os trabalhadores juntos na luta pelo socialismo. Um abraço pra você, Alexandre. Ô Ricardo, falando em abraço aqui... Aliás, é por isso que eu tô de vermelho. Eu ia comentar até agora, antes de você falar, que você tá de vermelho. E aí, sabe o que é irônico? É que esse moletom que eu estou usando aqui é do Nacional do Uruguai. Sabe como que o Nacional é chamado carinhosamente pelos torcedores dele? Como? Bolso. Bolso? Bolso. Capaz. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ah, não. bom. Porque quando os uniformes antigos do time, ao invés de ter um escudo, era um bolso. Daí essa inscrição aqui, CNDF, era escrito no bolso. Pra quem tá acompanhando aqui na rádio, não sabe, o Ricardo hoje está com um moletom, né, todo vermelho, com o escudo do Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai, então o famoso bolso. Falando em abraço aqui, Ricardo, tem um colega nosso aqui, Eduardo Meduni. Alô, Eduardo Meduni, boa tarde, meu amigo, boa tarde, Eduardo, que faz parte da equipe aí do mountain bike, sempre está participando de diversas modalidades do mountain bike. Valeu, Eduardo, pela companhia. Você que está nos acompanhando aqui na live também deixe a sua confirmação de audiência. Falando em comunismo, falando em comunismo, Kremlin. E os russos do Paraná? Pois é, os russos do Paraná, né? Tava toda uma especulação em cima desses empresários russos. Inclusive, uma matéria que foi publicada na Tribuna do Paraná, que foi escrita por um cara que estudou comigo, que se formou comigo, Diogo Souza, um abraço para ele, com certeza não está ouvindo, mas um abraço para ele. Ele escreve aqui o seguinte: no último dia 31 de janeiro, um helicóptero com representantes russos pousou na sede da Kennedy. Rapidamente o assunto ganhou as redes sociais. Os torcedores colocaram bandeiras da Rússia em seus perfis, enalteceram a possível parceria com um grupo de investidores que daria força ao Departamento de Futebol do Paraná. Só que parece que essa parceria se arrefeceu, parece que esfriou tudo, e os russos parecem estar cada vez mais dentro de Vila Capanema. O motivo, claro, não poderia ser outro: a pandemia do coronavírus, que fez brecar um monte de coisa, e de tabela essa possível parceria entre os russos
né, os empresários aí russos com o Paraná Clube. Ficaria legal, ficaria bacana, porque tudo a mesma cor, né? Vermelho, branco e azul, né? Se desse certo, ia ser bacana, além de que poderia entrar em um dinheiro, não sabemos quanto, mas poderia entrar um dinheiro aí para a equipe do Paraná Clube. Mas pelo jeito, né, a coisa está esfriando nesse sentido, e o presidente do Paraná, o Leonardo Oliveira, até falou sobre esse assunto ontem para a rádio Banda B. Ele destacou a esfriada nas negociações, dizendo que é um momento de insegurança para todos, e isso impede que algumas coisas evoluam, como nos possíveis acordos do Paraná com parcerias. Essa aí foi a declaração do Leonardo Oliveira, e o Paraná agora segue aí esperando, né, alguma coisa acontecendo. Não existe nenhuma previsão para o acerto entre os russos e os paranistas, nem com outros empresários, né, não tem nenhuma negociação do Paraná Clube, nem com esse pessoal aí que viria da mãe Rússia e nem com outros empresários. O time paranista segue, como disse aqui o Diogo Souza na matéria dele, com as calças apertadas, e não deve apresentar grandes novidades para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Diogo Souza deve ter digitado essa matéria aqui chorando, porque ele é paranista. Conhecendo bem ele é daqueles fanáticos. Nossa! Ele é colunista da Tribuna do Paraná, colunista, né? Ou ele tem um blog? Não, ele é repórter. Ah, ele é repórter. Ele começou como estagiário, depois fez um trabalho especial lá só cobrindo o UFC, e agora tá fazendo um pouco de tudo, ó. Inclusive, no tempo que ele era estagiário, ele tinha que corrigir muitos textos do Fernando Gomes. Por quê? Ele é cheio de erro, né? Ele que fazia a limpa, fazia ali a filtragem. A filtragem, a correção, né, do que o Fernando Gomes escrevia. Agora, 17 horas e 28 minutos aqui em Matinhos, não é mesmo, Lucas Pesco? É isso aí. E o Atlético, hein? E o Atlético? Pois é, o Atlético descartou, né, o interesse pelo Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira, no alto da jovialidade de seus 98 anos, Ricardo Oliveira não irá mais para o Atlético. Ou se é que surgiu, né, a possibilidade alguma do jogador vir para a equipe rubro-negra, né? Havia, né, um interesse, ou pelo menos a especulação de um interesse, só que o Atlético já tratou de via público para descartar qualquer interesse aí no veterano, o centroavante Ricardo Oliveira. De 40 anos, né? Você pulou 90, mas falando sério aqui, ele tem 40 anos, né? Já prestes a se aposentar na carreira? Já prestes a se aposentar. O Ricardo Oliveira é um dos poucos jogadores ali que começaram na década de 90 ainda, lá na Portuguesa. Ele está com 40 anos agora. Ele está saindo do Atlético Mineiro ou ele chegou aí para o Santos? Ele está saindo do Atlético Mineiro, está próximo de rescindir o contrato dele com o Galo. É a informação aqui do Sport, que noticiou hoje que o Atlético estava na briga com o Santos para contar com o atacante Ricardo Oliveira. Né, você falou aí do Santos, o Santos é uma das equipes aí que está interessada. Tem né? interesse, sim. Ele sai do Galo, o peixe vem e pega. O peixe vem do Santos. Só que não está na mira da equipe rubro-negra o Ricardo Oliveira. O Atlético que já contratou o Walter, né? Agora recentemente, que é um jogador também que não é um daqueles jogadores de grande porte físico, e contrataria outro atacante que não aguentaria jogar os 90 minutos de jogo, né? Apesar de que o Ricardo Oliveira, ele tá fino, né? Ele é um cara que se cuida. Eu não sei até que ponto que ele ia aguentar uma partida, como você bem disse aí, de 90 minutos. Mas eu acho que um trabalho físico com ele seria menos, perdoe aqui a redundância, um trabalho seria menos trabalhoso com o Ricardo Oliveira do que com o Walter, por exemplo. O Walter, né, você tem que pagar um treinamento funcional pro coitado, né? Porque tá feio na foto o nosso Walter. E eu posso falar porque eu não sou jogador profissional, então eu posso ter o físico que eu tenho. O Walter não pode, porque ele tá lá ganhando os tubos no Atlético, é jogador profissional e tá pesando nada mais, nada menos do que algumas arrobas.
Mas aqui, complementando essa informação do Ricardo Oliveira, né, o que o Atlético disse, né, que o perfil do jogador não se encaixa no modelo de negociações do clube, que está buscando no mercado jogadores, olha aí, mas apesar disso, recentemente o Atlético fechou aí um contrato de risco por apenas 3 meses com o atacante Walter, de 30 anos, 10 anos mais novo que o Ricardo Oliveira, que tem recuperado aquilo que ele chama de forma física lá no CT do Caju. Em seu elenco, o Furacão aposta no jovem Guilherme Bissoli para o comando do ataque. Com 22 anos, o atacante fez 5 partidas oficiais pelo time profissional do Atlético nessa temporada, marcando 3 gols. Portanto, Ricardo Oliveira no Atlético, nana. Negativo, nem os russos no Paraná, nem Ricardo Oliveira, como diz o Faustão, errou! Faustão com aquela vinheta clássica dele, essa né? Aqui, ó. Não deu pra ouvir. Espera aí que eu dou um jeito nisso já. Ah, não, é que tá desligado ali o negócio. A próxima notícia aqui referente ao Curitiba, né? Nós falamos do Atlético, falamos do Paraná e não falamos do Coxa. Pois é, o Curitiba que voltou aos treinamentos no dia de ontem, após aí os devidos exames para o coronavírus, né, tomou todas as precauções que era para se tomar a equipe do Curitiba e já voltou aos treinamentos, né? Assim como os outros times aqui do Paraná, o Coxa adotou lá seus protocolos de segurança que devem ser seguidos rigidamente, entre eles o distanciamento social. Se adaptando aí a essa nova rotina, o Meia Rui comentou como tem volta ao futebol, mesmo que só com treinamentos e sem contato físico, pelo menos por enquanto. Para o pessoal do Terra, o Rui disse o seguinte: já estava com saudades da rotina no CT e dos trabalhos presenciais. Estamos nos adaptando a esse novo modelo de treinos e o clube tem nos oferecido suporte. Assim nós podemos trabalhar em segurança. Seguimos na expectativa para que todos fiquem bem e que as coisas voltem ao normal o quanto antes. Enquanto essas partidas não voltam e não é seguro que haja esse contato, Curitiba vai treinando do jeito que dá, né? Vai fazendo o melhor possível. Ainda não existe nenhuma perspectiva para a volta do Campeonato Paranaense. Mas a exemplo de gaúchos, catarinenses e do Flamengo, a comissão técnica do Coxa sente que o elenco estará melhor preparado com os treinos presenciais. Enquanto não rola ainda, né, treino com bola, por enquanto é só treino físico, dentro daquilo que é permitido, pelo que foi, né, liberado aí pelo nosso Bob Black, nosso secretário de saúde aqui no Paraná. Bob Black, o Beto Preto? Exatamente, o Beto Preto. Dentro daquilo que foi liberado, Curitiba se adaptou, está aí fazendo os treinos, já retornou aí aos treinamentos, assim como o Atlético. Só o Paraná Clube que volta apenas na semana que vem, né, na segunda-feira, não é mesmo? Isso, exatamente. Segunda-feira o Paraná Clube volta ao seu treinamento. Depois, claro, de ter passado por todos os testes de coronavírus, como todos os outros clubes têm feito. E só que essa realidade de treinos físicos não está agradando todo mundo. O Londrina, por exemplo, é uma equipe que queria que parasse parado, que não tivesse nada. Tanto é que o clube divulgou ontem uma nota oficial se manifestando sobre a possibilidade de retorno do futebol nos próximos dias. Lembrando aí que alguns clubes do estado, como Atlético e Coxa, já retomaram as atividades presenciais. O Paraná Clube realizou os testes e volta na segunda-feira que vem, e o Operário Ponta Grossa é outro que pode voltar. Já a equipe do Londrina, ou pelo menos aí o clube londrinense, divulgou uma nota dizendo o seguinte: momento em que não podemos ser insensíveis e menos ainda irresponsáveis nesta realidade muito dura para todos nós brasileiros de difícil luta contra a Covid-19. Essa foi a manifestação aí do Londrina, né, se colocando contra qualquer tipo de retorno ao Campeonato Paranaense, o retorno dos jogos de futebol aqui no nosso estado.
A equipe soltou uma nota para a imprensa, uma nota até longa, bem longa, que foi divulgada aí nos veículos de comunicação, em até uma resposta para a entrevista que foi concedida terça-feira, um dia antes, lá na Rádio Transamérica, pelo presidente da Federação Paranense, o Hélio Cury. Ele que havia destacado que pretende retornar com o estadual a partir da segunda quinzena de junho. Outro trecho da nota é o seguinte, a nota do Londrina, em resposta aí às manifestações do Hélio Cury. Recebemos com muita apreensão e tristeza a posição da Federação Paranense de Futebol sobre o retorno dos treinos presenciais nesse momento. Tristes também com o caderno de encargos que foi reposto sem medir a realidade de cada agremiação filiada e gerando ainda mais despesas. Além de tudo, tem isso, né? Já aproveitaram para passar aí um caderno de encargos para os clubes, o que significa que mais gastos vem aí. E o pessoal lá do Londrina, do Tubarão, não gostou nada dessa história, Lucas Pesce. O Rio Branco, até certo dia atrás, também fez uma nota muito parecida com o do Londrina. Ainda fiz um comentário aqui no programa dizendo que os maiores prejudicados seriam os times de menor escala, não menosprezando jamais os clubes como Londrina e Rio Branco, mas realmente são os mais prejudicados e eles ainda acredito que vão querer colocar na conta da federação. Exatamente, o Rio Branco fez, né, essa nota também após a manifestação aí da Secretaria de Estado da Saúde e da Federação Paranense de Futebol sobre a volta de futebol. O Rio Branco, inclusive, dizendo que não teria, se tivesse que arcar com os testes para a Covid-19, ia ser mais uma despesa aí no bolso do clube, foi o que disse o Herminho. Ele que era jogador do Rio Branco lá no final da década de 90 e agora assumiu a presidência do clube, o Emerson de Oliveira, o Herminho. Agora 17 horas com 38, 17 horas e 38 minutinhos. Daqui a pouco tem break de apoio cultural. Mas antes a gente lembra a você, ouvinte, que você pode, eu até me emociono quando eu falo disso, né, a voz até embarga, você pode mandar sua mensagem pra gente, desculpe, você pode sua mensagem pra gente no 3473-2794 ou então na caixa de comentários aqui da nossa live no YouTube. Se não for comentar, pelo menos chega lá, dá um joinha, prestigia aí o trampo nosso, engrandece a nossa firma. Mande aí sua mensagem, dê o seu like, enfim, curta e aprecie a nossa programação. Lembrando que, Lucas Pesco, no próximo bloco, aqui do Ativa Notícias, a gente fala sobre uma pesquisa a respeito da volta da NBA, inclusive na possibilidade de volta na NBA, o novo basquete americano, foi citado pelo nosso amigo Luiz Kozak, na conversa que eu tive com ele hoje cedo, e falar sobre mais uma vítima da questão coronavírus, o Vôlei Ribeirão, equipe que disputava a Superliga de vôlei masculino e que fechou as portas. E Ricardo, outra vítima do coronavírus aqui foi, depois também gostaria de comentar no próximo bloco, a namorada do Leclerc, que ficou para fora enquanto ele jogava no simulador, no próximo bloco do Bola Ativa. Trancou ela fora de casa. Trancou, e ele, pelo jeito, ficou de castigo. Não duvido. Agora 17 horas e 39 minutinhos, vamos para o break de apoio cultural e voltamos já com o último bloco do programa Bola Ativa. É isso aí, agora 17 horas e 43 minutinhos, 17h43, estamos de volta com o programa Bola Ativa nas ondas da 87.5. Agora sim, hein? Agora eu tô com o retorno. Tá ouvindo? Agora, tá ouvindo? Agora tô. E sem delay, ainda por cima. Sem delay. Sem delay. Ricardo, nós estava falando, nós estava falando aqui antes do break de apoio cultural. Me fez lembrar do... Não, melhor não comentar. Olha, a gente tava falando aqui antes do break sobre o Leclerc, que dormiu no sofá praticando Fórmula 1 no simulador e esqueceu a namorada pra fora.
Errou! Mas é um danado, rapaz. E ficou de castigo, segundo Charlotte Sainz, que é a sua namorada. Ela diz que depois do acontecido deixou Leclerc de castigo. Peraí, deixa eu abrir o Instagram da menina aqui. Ah, mereceu ficar de castigo. Mereceu. Olha, ele ficou tão empolgado com a corrida no simulador durante a quarentena pela pandemia do coronavírus que esqueceu de abrir a porta da casa para a namorada e a deixou esperando por 25 minutos no lado de fora. Em entrevista ao canal da televisão italiano Sky Uno, o piloto da Ferrari falou sobre o período em que esteve isolado e deu detalhes do episódio hilário. Segundo ele, o resultado do mal entendido foi um convite para dormir. Aprendeu pelo menos o Leclerc. Isso que é um homem, né? Focado no trabalho. Cara que deixa todos os problemas, toda a sua agenda pessoal de lado, né? Para se dedicar, para se imbuir nessa questão de trabalhar, de treinar, né? Tanto que ficou internado lá no videogame e esqueceu a mina fora de casa. Mas é um Zé Orelha, né? Será que ele estava praticando para a Copa KGV virtual que comentamos ontem? Olha, pode ser. Fica aqui o nosso espaço para o Cauê Pampucci depois se manifestar para dizer se ele também faria uma coisa dessas. Oh, meu Deus. Agora 17 horas com 45, 17h45, tem uns episódios dentro do esporte que acabam sendo mais engraçados do que o necessário. Esse do Leclerc aí nos deixa meio pensativo. Vamos falar do novo basquete americano? Exatamente. A gente fica falando do novo basquete americano aqui, vai pegar em NBA. Pesquisa aponta que franquias da NBA estão divididas sobre a volta da temporada já nos playoffs. Diretores dos 30 times foram ouvidos pela Liga Americana de Basquete sobre formas de retomada da disputa suspensa desde março pelo novo coronavírus, o Covid, o Coronga. Ricardo Prado. Pois é, né? Teve essa pesquisa, porque além dessa questão da volta ou não volta, existe também várias possibilidades de disputa, ou troço ir direto já para o mata-mata, né? Apenas com as 16 equipes, ou começar um campeonato menor aí com 20 franquias. A gente já havia falado sobre isso, se não me engano, sim, no episódio de anteontem aqui do nosso Bola Ativa, que existia várias possibilidades aí, né? Os playoffs tradicionais com 16 times, também as 20 melhores franquias na classificação até aqui, até a paralisação por conta do coronavírus, disputariam um torneio muito parecido com o da Copa do Mundo de Futebol, só se for o da Copa do Mundo de Futebol lá dos anos 70, né? Porque a Copa hoje em dia tem 32 times. Eu sou do tempo em que tinha 24, e aqui estão falando que é 20 equipes no estilo Copa do Mundo. Não sei de que Copa do Mundo que eles estão falando, mas, enfim, seriam 5 grupos de 4 times que se enfrentariam 2 vezes cada, e os 2 melhores de cada chave avançariam nos playoffs. Aí seriam numa série de melhor de 7 jogos. Todas as partidas aconteceriam lá em Orlando, dentro do Disney World, né, tendo aí a audiência, tendo aí o acompanhamento de Mickey, Pateta, Pato Donald e companhia bela. Mas existe essa dúvida de como vai ser, como vai virar a NBA, o novo basquete americano daqui para frente, já que não se chegou ainda a uma conclusão. E tem essa pesquisa aí apontando que franquias da NBA estão divididas sobre a volta da temporada já nos playoffs. A briga não é nem questão de volta ou não volta, esse já vai direto para o playoff, e nesse caso só as 16 melhores equipes até aqui é que continuariam no campeonato, ou se faria uma espécie de mini NBA com 20 franquias ao invés de 30. Lucas Pedro. É isso aí, exatamente. De acordo com o jornalista americano Chance Charania, do The Athletic, o levantamento mostrou que 53% querem que a temporada já retorne nos playoffs, e os outros 47% esperam que seja cumprida a tabela de temporada regular. Se fizer a conta bem certinho, são quantos clubes? 30 franquias? 30.
16 seriam que os 16 votaram 53, são os 53% e o restante dos outros 47%. Pode ser. Agora, 17 horas e 49 minutos aqui em Matinhos. E a gente fala agora sobre mais um projeto esportivo que acaba indo por água abaixo por conta do coronavírus. Na verdade, o coronavírus serviu para jogar a pá de cal. Vocês vão entender por que agora. A equipe do Vôlei Ribeirão, que estava disputando aí a Superliga de vôlei masculino, o projeto do Vôlei Ribeirão chegou ao fim. E o motivo é falta de orçamento. Segundo informações aqui do blog do jornalista Bruno Voloc, ele que é blogueiro lá no Estadão, o projeto do Vôlei Ribeirão, que tinha 3 anos, terminou. A prioridade é o acerto de contas com os atletas e a comissão técnica. Depois de 3 anos de projeto e 2 participações da Superliga, sendo a segunda nesta edição que acabou sendo interrompida por conta do coronavírus, o Vôlei Ribeirão chegou ao fim. A informação estava no blog do Bruno Voloc ontem, lá no site do Estadão. A reportagem do Estado de São Paulo procurou o presidente do time, o Lipe Fonteles, mas ele não se manifestou. Segundo aí o jornalista Bruno Voloc, a equipe paulista não vai ter orçamento para manter o projeto na temporada 2020 e 2021. Por conta disso, Lipe Fonteles decidiu abrir mão da vaga da equipe na Superliga masculina e priorizar o acerto de contas com os atletas e a comissão técnica que disputou a competição nacional esse ano. Em 2019 e 2020, o Vôlei Ribeirão teve o seu melhor resultado a nível nacional ou em nível nacional de sua curta história. Mesmo com a temporada sendo interrompida pela pandemia do coronavírus, a equipe do interior paulista ficou com a 9ª colocação na Superliga. Criado em maio de 2017, o Vôlei Ribeirão conquistou os títulos da Taça de Prata e da Superliga B, isso nos anos de 2017 e 2018. Só que a falta de dinheiro, como eu disse, o coronavírus serviu para jogar a pá de cal. A falta de dinheiro lá no Vôlei Ribeirão não vem de hoje. No fim da temporada 2018 e 2019 já existia problema de caixa, e depois da primeira temporada na elite do vôlei nacional, o Vôlei Ribeirão teve problemas para fechar as contas, o que só aconteceu depois de um esforço de seu presidente. Visando a temporada 2020 e 2021, o cenário do vôlei brasileiro não é bom. Além da questão da equipe de Ribeirão Preto, o projeto do SESC do Rio de Janeiro foi encerrado. A equipe masculina fechou as portas e a equipe feminina se juntou com o Flamengo. Inclusive SESC e Flamengo disputam a Superliga Feminina, agora vão se juntar. Não sei se essa união vai servir já para a próxima edição ou já para essa. O SESI, que conquistou a Superliga Masculina em uma oportunidade e foi finalista das 2 últimas edições, suspendeu as negociações com os atletas para a próxima temporada e também vai ter um corte aí profundo em seu orçamento. Aí a Superliga de Vôlei, que já começou torta por alguns problemas envolvendo a equipe de Ponta Grossa, eu acompanhava no começo do ano e final do ano passado, agora também tem o seu ápice, aí a confusão envolvendo a Superliga por conta aí do coronavírus, um problema que não é culpa dela, mas aí diversos clubes aí, por falta de orçamento, por falta de caixa, resolveram encerrar suas atividades, pegar os seus panos de traseiro e encerrar as suas, fechar aí as suas portas. 17 horas e 53 minutos, é isso aí, Ricardo, obrigado pela informação. É o pavor do clube, né? Agora 17 horas e 53 minutos, já chegando ao fim aqui do Bola Ativa. Eu agradeço a companhia de todos, Ricardo. Só lembrando a todo mundo aí que esse programa vai estar amanhã no nosso canal no YouTube, é o podcast aqui do Bola Ativa. Um grande abraço aí para todos vocês que estão aí curtindo a nossa programação, seja no rádio, no aplicativo, na internet ou na nossa live de Facebook. Bola Ativa volta segunda-feira às 17 horas, mas o Lucas Pesco está de volta amanhã, né? Eu tô de volta amanhã, 1h da tarde, programa Lucas Pesco Nativa, programa musical para você curtir uma boa música. Valeu, Ricardo, até segunda com Bola Ativa. Obrigado.